Bom, pessoal, alguns alunos me pediram para explicar um pouco melhor como é que funciona a transformação PU aqui de um sistema, né, de um transformador. Já que ele tem duas tensões de base, qual delas é a correta a se usar, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem aqui um transformador monofásico comum, o qual tem uma impedância aqui, né? Essa impedância já está toda refletida para o lado de baixa, ou lado secundário aqui no caso, né? E aí o que acontece? A gente quer fazer um transformador aqui, né? Fazer o seu equivalente aqui em PU, que geralmente é desenhado dessa forma, e isso aqui, né, é uma impedância em PU. Mas como é que a gente faz essa transformação? Qual dessas duas tensões eu tenho que usar? Bom, isso vai depender, tá, de onde a sua impedância está conectada. Você tem que saber essa impedância, tá? Então, por exemplo, se você, no caso aqui, a gente sabe, né, que essa impedância ela está conectada no lado de baixa do transformador, né? Não, na verdade, não no lado de baixa, mas ela está conectada aqui no secundário, tá? No secundário desse transformador. Então, como nós faríamos, tá? A gente sabe que a impedância de base, né, de um sistema, ela é dada pela tensão de base ao quadrado dividido pela potência de base, tá? E quem que é essa potência de base aqui? Geralmente a gente pega uma potência base no sistema. Nesse caso aqui, a gente vai definir ela como sendo S, tá? Que é a própria potência aqui, a potência nominal, tá? Desse transformador. Então a gente vai usar ela aqui como potência de base. Bom, então como é que a gente transforma aquela impedância Z ali em PU? A gente sabe que basta fazer a razão entre a impedância em ohms sobre a impedância de base, tá? Bom, então, se eu substituir esses valores aqui, neste caso, como a impedância está no secundário, a minha tensão de base obrigatoriamente tem que ser aqui essa tensão V2, tá? Então, a minha tensão aqui Z em ohms, né? Eu vou deixar só em Z, porque já está em ohms ali, é a tensão V2 ao quadrado sobre S. Então, a minha impedância aqui vai ser Z vezes a potência nominal sobre V2, tá? Bom, mas o que acontece, né? É sabido que no transformador, independente do lado que nós estivermos olhando aqui, essa impedância, independente do lado, se a gente está fazendo isso pelo primário ou pelo secundário, a impedância em PU tem que dar exatamente o mesmo valor, tá? Então, vamos colocar aqui, né? Aqui foi feito pelo lado do secundário, tá? Agora vamos fazer, então, para o lado do primário, tá? Lado do primário. Pelo lado do primário, então, a gente vai ter agora, que é definir, né, que a Z base, aqui, ela é dada pela mesma coisa aqui, né? Tensão de base ao quadrado sobre S de base. Só que quem que é a tensão de base? É a tensão do primário. Então, a gente sabe aqui que é V do primário ao quadrado sobre a potência nominal, tá? Bom, então a gente sabe que ZPU é a impedância em ohms sobre a impedância em base. E aqui que mora o segredo. Quem que é agora essa impedância aqui em ohms? Não é essa impedância aqui. Por quê? A gente precisa refletir essa impedância aqui para o primário, tá? Então, refletindo essa impedância para o primário, a gente sabe aqui, vamos fazer só um lembrete aqui, ó. A impedância, né, vista ali pelo primário, ela é a impedância vista pelo secundário vezes N1 sobre N2 ao quadrado. Lembrando que N1 sobre N2 é a razão aí de transformação desse transformador, tá? Então, né, a impedância aqui, né, a impedância do secundário, a gente sabe que agora a impedância ali, eu vou chamar ela de Z', né, que é a impedância vista no primário, é igual a Z vezes N1 sobre N2 ao quadrado, tá? Bom, então agora a gente já sabe aqui quem que é essa impedância em ohms, é essa Z'. Então aqui a impedância em PU vai ser igual a Z', né, que é Z vezes N1 sobre N2 ao quadrado sobre a impedância de base, que é V1 ao quadrado sobre S, tá? Bom, mas o que acontece? A gente tem uma outra relação aqui entre essas relações de espiras aqui, né? A gente sabe que V1 sobre V2 é igual
a N1 sobre N2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores aqui, tá? Então, deixa eu criar uma nova página aqui para ficar um pouco mais limpo. Bom, então a gente tinha visto aqui nessa relação e a gente tinha essa outra relação. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essa relação aqui de espiras pela relação de transformação aqui nessa equação. Então, a gente vai ficar aqui ZPU, né? Vai ser a impedância, né, vista vezes V1 sobre V2 ao quadrado sobre V1 ao quadrado sobre S, tá? Então, isso aqui vai ser Z vezes V1 ao quadrado sobre V2 ao quadrado vezes V1 ao quadrado, isso aqui vezes S, tá? Então, isso aqui vezes S. Bom, a gente está vendo aqui que então a gente tem V1 aqui e V1 aqui. Logo, a impedância em PU vista, né, feita pelo primário, vai ser Z vezes S sobre V2 ao quadrado, que é exatamente o mesmo valor que a gente tinha achado vista pelo secundário, tá? Então, basicamente é assim que a gente faz essa reflexão de impedâncias. Bom, vamos fazer um exemplo numérico só para a gente consolidar aqui os conceitos, tá? Bom, só para fechar o conceito, a gente tem esse exemplo aqui, no qual a gente tem uma impedância aqui em ohms, né, aqui no secundário. Então, vamos transformar essa impedância aqui em PU, né, usando aqui as bases que foram dadas. Então, a potência nominal desse trafo é 100 MVA, no primário aqui tem 50 kV, no secundário aqui tem 10 kV, tá? Então, a gente vai transformar, então a gente sabe aqui que o Z base, aqui, tá, do secundário, ele vai ser 10 kV ao quadrado sobre 100 MVA. Isso aqui vai dar 100 sobre 100, então a impedância de base é 1 ohm, né? Bom, então a impedância aqui em PU, a gente sabe que é a impedância em ohms, que foi dada, sobre a impedância de base. Logo, a impedância aqui vai ser 10 sobre 1, que é 10 PU. Isso aqui foi feito pelo lado do primário, do secundário, né? Esse lado de baixo. Bom, a gente vai fazer agora como se fosse usando a base aqui do lado do primário. Só que para isso, essa impedância a gente precisa refleti-la para cá. Mas fiquem atentos que este valor aqui a gente tem que encontrar o mesmo valor. Mas primeiramente, então, a gente tem que refletir, né? A impedância, né, ali vista pelo primário, é a impedância vezes a relação de transformação aqui, que a gente já pode usar direto a relação de tensão ali, a relação de transformação e não de espiras, né? Isso aqui ao quadrado. Então, o Z do primário aqui vai dar 10 vezes 50 sobre 10, 5, 25. Então, aqui, ó, a impedância vista no primário é 250 ohms. Então, a gente sabe que essa impedância base aqui, no primário, né, usando aqui 50 kV e 100 MVA, vai ser igual a 50 kV ao quadrado sobre 100 MVA é igual a 250 sobre 100, então vai dar 25 ohms, certo? Bom, então a gente sabe que a impedância em PU, ela vai ser a impedância em ohms, que a gente já acabou de calcular aqui, que é 250, sobre a impedância base aqui, que é 25 ohms. Então, a gente sabe que a impedância em ohms sobre a impedância base vai ser 250 sobre 25, que vai dar 10 PU, como a gente queria mostrar. Esse sistema PU, tá, pessoal, ele foi feito, é uma ferramenta matemática justamente para facilitar o trabalho quando um sistema tem muitos transformadores. É justamente para que a impedância PU, né, quando ela está em PU, independe do lado que você está falando do transformador, tá? Então, esse transformador aqui, né, que teria toda essa dificuldade aqui para a gente calcular, na verdade, ele pode ser simplesmente aqui substituído por uma simples impedância, né, uma impedância aqui, a referência do sistema, e se a gente tiver 10 transformadores, vão ser 10 impedâncias em série, né? 10 impedâncias aqui no caso, né, que a gente acabou de calcular,
como sendo 10 PU, facilitando o nosso trabalho, tá ok? Muito obrigado, tchau.